porque a gente está falando de, assim, a humanidade existe um tempão. A gente, como você disse, existe um período bem grande que a maioria era desse jeito, meio sem controle, né? E eu fico pensando que seres tão inteligentes teriam, ao longo do tempo, criado um método de fazer esse sistema funcionar, mesmo sabendo que a gente é meio sem controle. E aí eu fico tentando encontrar qual é a paradinha, qual é o ponto que fica difícil de implementar um método que funcione mesmo quando acontece no desespero. E eu chuto que... Cara, ninguém fala comigo, mas eu chuto que a falta do cara que consegue identificar qual que é o espermatozoide perfeito talvez seja o verdadeiro ponto que impede que as coisas sejam feitas de forma organizada, mesmo quando não é organizado. Qual o problema? É a ambientação psíquica, energética, vibratória em torno da mulher. É mais complexo ainda. Porque não permite que espíritos luminosos possam fazer esse tipo de... Então, assim, aquela vibe estava ruim e Entendi. Tem mãe desencarnada que quer visitar seu filho ou sua filha encarnado. Aí ela vem se aproximando, chega a uns 200, 100 metros do filho, começa a sentir uma catinga. Aí quer abraçar o filho, mas a fragrância que sai desse quaternário inferior de quem ela ama não deixa ela abraçar o filho. Porque foi concebido... Porque a pulsação que sai de certos seres humanos é tão ruim. Se dois humanos se encontram, você não percebe isso muito não, porque a gente aqui, todo mundo se nivela como farinha do mesmo saco. Todos nós somos iguais. Ainda assim tem um santo que não bate, né? Mas quando é um espírito desencarnado para se aproximar de alguém encarnado, esse espírito sofre. Às vezes não consegue. E o encosto é o quê? O encosto é alguém craque. Que manja, que já sabe lidar. Que, assim, qual o problema? Nenhum, mas todos nós humanos, nós temos uma fragrância espiritual. Esse cérebro produz ondas elétricas a todo instante e, recentemente, a ciência descobriu que nós temos um cérebro aqui no coração. Esse aqui é formado por 100 bilhões de neurônios. Esse aqui do coração só é formado por 40 mil células. Isso aqui produz eletricidade, isso aqui produz magnetismo. Uhum. O que é que um ser humano faz? O ser humano, conscientemente ou não, ele une isso numa pulsação eletromagnética, aí une os dois, e isso é a fragrância que o ser humano emite para o oceano de elétrons que nos envolve. Do jeito que você chega numa festa de São João, e tem lá uma fogueira bem grande, está assando milho. Eu quero um milho. Aí você vai na direção da fogueira e você para 1 metro porque o ardor do fogo dói no seu corpo. Quando alguém tem uma pulsação que é de acordo com o que ele pensa e sente, a onda que disso é emitida e essa pulsação é agradável, é uma luz que se acende em você mesmo, essa luz ou essa fragrância cria um campo protetor que nenhum espírito negativo consegue se aproximar a 20 metros de você, porque dói nele a sua energia. E a gente consegue conscientemente produzir esse efeito. Tranquilamente. Nesse sentido, a fé religiosa faz isso. Mesmo que seja um efeito colateral. Mesmo que seja algo meio, vamos dizer assim, infantil, mas se tiver coração de criança no bom sentido e honestidade de princípios e propósitos, a fé, sendo certa ou sendo errada, pouco importa. O que importa é a nobreza da vibração do caráter que está emitindo a pulsação e nós humanos podemos fazer isso. Então a fé, a religião tem a sua função para quem vive de fé, tá certo? Todos os caminhos nos dignificam. A minha mãe era católica e ela dizia, meus filhos, esses livros que você está escrevendo, eu digo, mãe, não lê essas porcarias. Seja a mais bela católica que você puder ser, porque isso aí já... Não importa o que você é, o importa é o como você caminha ao longo da vida, semeando e homenageando a vida com suas atitudes, suas posturas. Uhum. Então, se você não tem luz nenhuma saindo de você, se sua pulsação, porque você é viciado nisso, viciado naquilo, você fala mal de todo mundo, você coleciona em você mesmo arquivos complicados,
sua fragrância. Aí nessa hora, como você não tem defesa espiritual nenhuma, aí a turma que adora se alimentar dos vícios que você tem, vícios mentais ou mesmo vícios alimentares ou de comportamento beber, psicoafetivo fumar. sexual, que seja, aí o encosto chega grátis. Aí ele fica ali em cima de você. Quando Que coisa. na minha É que esse conceito, ele é meio transversal. Ele tá em tudo quanto é religião, sim, né? independe de religião, isso é uma questão de vida humana, encarnado e desencarnado, independente de religião. Aos 27 anos eu comecei a perceber essa coisa de espiritualidade porque alguém apertou um botão e ligou alguma coisa. Entendi. Nessa época eu fumava. Eu parei de fumar quando tinha 32 anos. E ainda assim, fumando, eu comecei a perceber aos meus 27 anos. E então comecei a lidar com espíritos. E fumando. Coitado dos espíritos. Né? Fumando. Aí um belo dia, um desses amigos espirituais, chamado Adolfo, chegou para mim e disse: já que você fuma, podemos transformar isso numa atitude útil? Claro. Disse, não, porque tem espíritos, tem gente maravilhosa que morre e o espírito desencarna viciado em cigarro, mas por isso não deixa de ser alguém maravilhoso. Essas figuras precisam ser desmamadas e como elas são maravilhosas, a gente não pode levar para antros. Então tem que ter também pessoas minimamente organizadas. Então, para ajudar a desmame. então assim, a gente pode trazer para desmamar. Eu disse, claro, se isso aqui finalmente servir. Aí eu me acostumei. Aí tu parou de fumar e parou de servir de canal pros caras, pô. Pois é. Então assim, cara, esse conceito de Deus que a gente tem, existindo boa vontade e nobreza de coração, ele atua sempre no sentido de mesmo da Qualquer merda que seja retirar Deus. Beleza. Entendi. É o conceito da flor de lótus dos hindus que nasce em pleno pântano, em pleno caos. Então, assim, isso Entendi. independe de religião. O nome disso é vida. E, cara, eu sei que você já deve ter falado 1 milhão de vezes sobre isso, mas... bom, a gente falou um pouco sobre o início da vida, de como acontece isso do plano que a gente não enxerga e tal, mas que tem um nascimento muito específico na humanidade inteira que sempre a gente precisa falar dele, cara. Jesus foi de um jeito diferente, né? E eu já ouvi algumas teorias. Já ouvi uma teoria, por exemplo, que foi uma inseminação artificial a laser, tá ligado? Jesus, cara, o que a rádio angelical te conta sobre Jesus? Eu já explicitei isso em alguns livros. Não, várias vezes. E falei, mas eu vou tentar resumir aqui e acrescentar algo que normalmente eu não falo. Esses seres da chamada hierarquia trimurtiana, se nós usarmos a definição da Trimurti hindu, mas se nós formos para a mitologia grega, a gente vai chamar esses seres de arcontes, que são donos dos céus desse universo vizinho e que também querem ser donos desse universo que a gente mora. Existe uma guerra o tempo inteiro? Eles estão o tempo inteiro querendo tomar nós. Tá bom. O tempo inteiro. Um dos livros que eu lancei explicando isso chama-se Sofia, os Arcontes e a disputa pela suzerania universal. Tá. Essas figuras, eles sempre tentaram dominar tudo e quando a Terra, por uma série de processos que eu não vou poder explicar aqui, sobrou na história. Qual o livro que tá isso daí? São vários. Pois é, 50 e tantos livros. São vários. Mas tá bom, desculpa. Isso aqui vai. tem várias palestras. Tá. Mas em termos de livro, Só pra quem estiver ouvindo quiser comprar alguma coisa pra se aprofundar, eu não saberia nem explicar, talvez. mas entra no site do Jean, que lá tem... lá 57 livros, 50 e poucos livros. Sabe? Vai estar aqui no comentário fixado, tá bom? Obrigado. Então, assim, se lembra que eu falei antes de que Shiva estava agindo na Índia para tentar dominar a Terra a partir de um povo que ele estava criando, chamado Dravidianos, que depois seriam os hindus. Então, nessa mesma época, Vishnu, conversando com Javé, o Brahma, disse, Shiva começou lá. Está na hora de você começar a criar... Então, essa coisa de povo escolhido surgiu devido a isso. Tá.
Tá. Então, hebreus e judeus, e o fato de Jesus nascer na descendência que começou com Adão, e a Bíblia descreve toda essa descendência para provar isso, é o pano de fundo da história. Mas qual o problema? O problema é que primeiro Javé escolheu Enoque. Enoque foi o 7º patriarca, Adão, Sete, Enos, Canaã, Malalahel, Jared, Enoque. Javé retirou Enoque da terra. Enoque não é o que foi pro paraíso Isso. sem morrer? Passou 300 anos lá e voltou, ditou 366 livros para o seu filho Matusalém, e depois foi levado para viver lá no paraíso, que não é o paraíso, esse universo vizinho, né? Então, assim, quando Enoque ditou esses livros para o filho dele, Matusalém, Enoque estava avisando ao mundo o que Javé mandou que ele fizesse. Que lá na frente, como Adão e Eva haviam traído a confiança dele, toda a humanidade ia ser punida, iria ser castigada, mas lá na frente ele iria fazer o grande julgamento, o dia do juízo final. Enoque foi quem anunciou isso. Mas aí Javé disse, vi Enoque, antes disso eu enviarei o meio se ferrar no inferno, isso ainda em decorrência do problema de Adão e Eva. Veja como a coisa é ridícula. Mas é terrivelmente real. Então, quando... Parece pequeno para um Deus, ridículo. né? Pois é. Quando Javé perdeu o controle sobre Enoque, quando Jacó foi obrigado a ter vários filhos, 12 filhos, para dessas 12 tribos Javé olhar de novo e escolher qual a melhor linhagem genética, Maria, mãe de Jesus, foi descendente da 12ª tribo, ou seja, o 12º filho que Jacó teve foi a genética escolhida por Javé para que a mãe nascesse. E o pai? Esse é o problema. Quando Javé e Brahma, melhor dizendo, quando Javé, que também é conhecido como Brahma, e Vishnu estavam conversando, aí Vishnu disse, Javé, você perdeu o controle sobre Enoque. Porque Javé queria que Enoque fosse o seu Jesus. Só que ele perdeu Enoque. Enoque foi levado para o universo vizinho e colocado dentro de um macacão chamado Metatron. E é uma confusão à parte. Então, o plano B foi Vishnu dizer, Brahma, você não pode criar avatares a partir de você mesmo, porque Brahma é desalmado. Só quem cria avatar... Mal, desalmado é só que sem alma. Sem alma, porque devido ao problema do criador, que ao criar isso, caiu na criação e perdeu o vínculo com seu espírito, ficou desalmado. Por isso que tudo aqui é holográfico, é uma outra história. Mas Vishnu e Shiva podem criar avatares. Shiva criou uma porrada de avatares, Vishnu criou uma porrada de avatares, Brahma não. Por isso que Brahma escolhe pessoas para representá-lo. Aí Vishnu disse, está na hora de você organizar o seu povo, porque o de Shiva... Como você não pode criar nenhum avatar, eu empresto um avatar a você. Eu me faço o seu avatar. E Brahma, o Javé, aceitou. Só que eles vivem nesse universo vizinho. E eles tinham criado um ser chamado Rockman, que é o ser biológico que vive nesse universo da gente. Esse Rockman foi criado há cerca de 6 bilhões de anos atrás. E é conhecido na Kabbalah como Malkuth, que é a 10ª Sefirot, mas Rockman ele era citado nos livros dos antigos hebreus. Quando Jesus era menino e Maria e José esqueceram ele em Jerusalém, que foram embora e voltaram depois para buscá-lo, e encontraram Jesus lá no Sinédrio, questionando os doutores da lei, a questão que Jesus fez ali é porque nesse dia o doutor da lei estava lendo o livro da sabedoria de Salomão, e ele disse, e Salomão diz, porque tu, ó Rockman, que é o executor da vontade de Deus, e sem ti o que Deus deseja não seria feito. Olha que coisa estranha. Aí Jesus, menino, escutou isso e disse, que é esse Rockman? E os doutores da lei não souberam explicar. Esse Rockman é um ser biológico
criado pelos seres desse universo vizinho para representá-los aqui.